Vamos orar. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor desse mundo para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei de caridade, ensinada pelo Cristo, a caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil, mas existe uma outra mais penosa, consequentemente mais meritória, que é de perdoar os que Deus colocou em nossos caminhos para serem instrumentos dos nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência todo dia, toda hora. A vida é difícil, bem eu sei, constituindo-se de mil bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos. Então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores, e o fardo parece mais leve quando olhamos pro alto que pra terra. Coragem, amigos, Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha de que se acusar. Enquanto tendes a espiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro, para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede, pois, cristãos, e guardai a palavra do Mestre bem dentro do seu coração. Sede, pois, pacientes, sede, pois, cristãos, e guardai a palavra do Mestre bem dentro do seu coração. Do seu coração. Olá, amigos, boa noite a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Sejam todos bem-vindos a mais uma live produzida pela comunidade espírita Nova Era do Vale do Jiquiriçá, a quem nós saudamos desde já pela oportunidade de aqui estarmos mais uma vez participando desse momento de aprendizado, de reflexão em torno de um tema tão desafiador que é nós falarmos sobre a educação, principalmente quando na perspectiva intelecto-moral como instrumento de transformação da humanidade. Então eu quero agradecer a essa comunidade espírita, a essas pessoas amigas e queridas que nos oportunizaram estar aqui hoje com vocês participando desta reflexão, dessa discussão em torno desta temática. Queríamos também saudar os companheiros e amigos da Rádio Transvale, que leva essa mensagem para tantos outros cantos e recantos desta região e regiões outras. Igualmente, deixar aqui o nosso abraço virtual e fraterno ao nosso companheiro e amigo José Alberto, que é
o coordenador presidente da Nova Era. Sintam-se todos abraçados virtualmente por todos nós. Antes de nós começarmos o trabalho, nós vamos fazer a nossa prece habitual para darmos então início a esse momento reflexivo no qual nós estamos aqui para pensarmos juntos a respeito destas ideias que traremos. Elevemos o pensamento a Jesus, aos nossos amigos espirituais, rogando a eles a proteção, a paz, o equilíbrio, a harmonia para o trabalho que ora inicia-se. Desejando a todos desta comunidade espírita cristã da Nova Era e aquelas outras que se encontram ligadas pelos interesses, pela afinidade de ideal, energias de paz, de harmonia, de equilíbrio, a fim de que saiamos daqui hoje fortalecidos, renovados, na certeza do caminho que nós escolhemos para o nosso processo encarnatório. Abençoa o companheiro Zé Alberto e a todos que estão envolvidos nesta transmissão online. Sendo assim, Senhor Jesus, te pedimos a permissão para o início do nosso encontro, relembrando a oração dominical. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal, que assim seja. A todos, muita paz. Mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e que tenhamos uma noite de reflexões importantes voltadas para o nosso crescimento intelecto-moral. Conforme dissemos, hoje o tema versa sobre educação. E nós sabemos quão importante é o tema educação, porque é através dela que nós nos formamos, que nós nos preparamos para o enfrentamento dos desafios da vida. Mas quando nós falamos de educação, não nos referimos apenas e tão somente àquela muito conhecida de todos nós, que é a educação pautada pelo desenvolvimento do nosso intelecto, da parte cognitiva, da parte instrucional, muito comum ainda nos nossos dias, visto que somos preparados para ter um nível de conhecimento que faça frente a essas muitas possibilidades nas quais as sociedades nos impõem. Em particular, quando tratamos da atual sociedade, do atual momento existencial coletivo da humanidade, porque é uma sociedade eminentemente intelectual, voltada para o desenvolvimento das faculdades intelectivas. Não que isso seja nenhum mal, diria mesmo que faz parte do processo da evolução da humanidade, conforme veremos em algumas perguntas do Livro dos Espíritos. Mas quando nós apenas nos desenvolvemos intelectualmente, deixamos de dar o plus, deixamos de dar o salto do ponto de vista espiritual, moral, já que é a proposta de hoje falarmos dessa educação intelecto-moral como sendo um instrumento de transformação da humanidade. Porque a educação, do ponto de vista instrucional, por ela apenas, não nos faculta um avanço moral e espiritual. Nós conseguimos nos desenvolver na perspectiva social, na perspectiva material, econômica, social,
conforme temos visto todos os dias. Desde cedo, nós somos educados para sermos pessoas bem-sucedidas dentro da sociedade, para que tenhamos um nível de conhecimento, de titularidade, de formação, que nos capacite a desenvolver uma determinada função, tarefa dentro da sociedade, para que a partir daí tenhamos posições sociais, hierárquicas, posições dentro das organizações, condições econômicas que façam frente a um bem-estar, a uma conquista material, social, um reconhecimento, e assim somos preparados desde cedo. E hoje, cada vez mais cedo, as crianças elas são colocadas nas unidades escolares justamente para serem como que forjadas a serem homens e mulheres bem-sucedidos dentro dessa sociedade, porque o que vale é o que você tem, quanto você possui, não necessariamente o que você é, quais são as suas conquistas morais. E isso tem demonstrado que apenas essa titularidade, essas conquistas materiais, não é o suficiente para avançar na perspectiva do espírito imortal, de fazer uma sociedade equânime, uma sociedade moralizada, uma sociedade espiritualizada. Esse conhecimento que nós adquirimos ao longo de 30, 40 anos não nos capacita para vivermos harmonicamente dentro da sociedade. Por isso que vivemos em pé de guerra constantemente uns com os outros, quer seja dentro da nossa própria casa, no ambiente doméstico, quer seja com o nosso vizinho do lado, da frente ou dos fundos, ou ainda dentro dessa grande sociedade a qual nós transitamos diariamente. O melhor exemplo para validar essas ideias iniciais é quando nós estamos no trânsito. O ambiente de circulação da malha rodoviária, na qual todos os dias nós nos movimentamos, já dá esse aspecto de que nós somos pessoas educadas para vivermos harmonicamente nela. A questão da ética, a questão da corrupção, que todos os dias graça dentro da nossa sociedade, é um outro aspecto que demonstra que só o conhecimento pelo conhecimento não é o suficiente. A violência, as mortes que ocorrem diuturnamente dentro dessa mesma sociedade é outro extrato, é outra realidade que faz com que nós nos perguntemos até que ponto é válido todo esse manancial de conhecimento que nós temos adquirido. Claro que nós avançamos tecnológica e cientificamente. E um bom exemplo é com a atual pandemia, porque a ciência médica conseguiu, em um tempo muito rápido, conseguiu desenvolver uma vacina que fizesse frente a essa mortalidade do coronavírus. Então, o progresso das ciências, o avanço tecnológico, estarmos aqui hoje em meio à pandemia, reclusos dentro de casa, mas com a possibilidade da internet, da rede mundial de comunicação, de nos aproximarmos. Eu estou aqui em Salvador, vocês estão aí em Jequiriçá, em outras cidades, outros estados, outros países, aqueles que acessam o canal, que ouvem a Transvale, né, possibilita que estejamos pertinhos. As distâncias se encurtaram, mas ao mesmo tempo vemos diariamente que dentro dessa mesma rede mundial de comunicação, nessas muitas plataformas, nós temos visto propagação de ódio, de desrespeito, de falta de ética, de desumanidade, o que nos faz perguntar para que tudo isso? Aonde vamos chegar com tanta violência cibernética, com tanto desrespeito ao ser humano? Esse é um questionamento que nós deveríamos nos fazer com mais frequência,
Porque, infelizmente, parece-nos que quanto mais ganhamos, quanto mais conhecemos, mais egoística e violentamente nós nos comportamos. Porque, queira ou não, nós estamos em uma competição desenfreada. Estamos vivendo dentro de uma guerra constante dos interesses pessoais, por conta de coisas que sabemos que não vamos levar depois da morte, para estarmos bem aquinhoados de valores de terra, de moedas, de pratas, de ouro, mas que ficarão todos eles para os nossos herdeiros. E esses, por sua vez, vão se guerrear para tentar levar a maior parte da soma desses bens que fizeram. Então, tudo isso faz com que nós repensemos, de alguma sorte, a forma como nós lidamos com esse conhecimento. Não é que o conhecimento em si seja um mal, muito pelo contrário. É um avanço do progresso da humanidade. E é preciso que ele venha até mesmo antes do moral. O problema é que nessa educação não existe ainda um espaço para o olhar moralizador, espiritualizador. Porque até mesmo nós que nos dizemos espíritas, não nos reconhecemos como espíritos. Não nos vemos a partir de uma singularidade comum a todos, que somos imortais. Deixamos passar batido ou deixamos em uma condição também secundária, terciária, porque o que deve prevalecer entre nós são os interesses pessoais, imediatistas. Daí porque estão todos querendo sobreviver a essa pandemia e quantos estão criando meios ardilosos, antiéticos, para se favorecer com a vacinação. E isso é uma outra demonstração da nossa falta de sensibilidade humanitária. Porque enquanto alguns países têm muita vacina, outros estão ainda até hoje destituídos do mínimo do necessário para conter a onda da Covid nesses países menos desenvolvidos econômica, culturalmente, e que estão morrendo às mínguas, em números cada vez maior, aquele povo, aquela gente. E o nosso olhar ainda é um olhar desumano. É um olhar egoístico, porque estamos só olhando para os meus, esquecidos de que esses outros também são meus irmãos em Cristo. Por isso nós temos essa noção e essa identificação em torno dessa temática, a educação intelecto-moral, como sendo transformadora da humanidade, é de grande valia, para que nós nos perguntemos de quando em quando o que estamos fazendo nesse quesito com o conhecimento que eu já tenho em prol do outro, em prol da comunidade cristã ou não a qual eu pertenço. O que esta educação, em que esse conhecimento me faz uma pessoa melhor? E aí nós vamos ver nesse livro, que particularmente é um tratado sobre a educação, do mestre educador Pedro de Camargo Vinícius, o mestre na educação, porque esse livro trata tão somente da temática, a educação intelecto-moral, onde em cada capítulo ele vai nos apresentando uma série de reflexões em torno do valor, da importância da educação para a formação de caracteres do homem de bem, para falar dessa nova sociedade, conforme também vemos em A Gênese, no Livro dos Espíritos e em toda a codificação, que será a sociedade desse novo amanhecer, da nova era,
quando estivermos de fato e efetivamente na condição de um mundo de regeneração, porque já poderíamos estar nele, nessa categoria, se fôssemos almas, homens, mulheres mais educados do ponto de vista da nossa espiritualidade, da nossa moralidade. Mas o que nós temos visto até hoje é um confrontamento de ideias, de interesses, até mesmo no cunho religioso, espiritualista, em torno de querer assumir o poder frente a essas questões que são divinas. Então, o Pedro de Camargo Vinícius, ele nos aponta uma série de reflexões a respeito do que vem a ser realmente educação. E nesse capítulo 3, ele diz assim: um só problema e uma só solução. Começa o capítulo dizendo: educação é, em síntese, evolução individualizada, processando-se conscientemente com a cooperação do próprio indivíduo. Esse é o sentido lato da educação. É um processo consciente e cooperativo do próprio indivíduo, onde eu me sinto integrado, pertencente a esta comunidade, consideremos aqui da nova era, do Vale do Jequiriçá, de Santo Antônio de Jesus, de Nazaré, da ilha, né, de Santa Cruz, me parece, né, Vera Cruz, de Salinas da Margarida, e toda aquela comunidade que está ali próxima, e eu me sinto integrante a esta comunidade a qual pertenço, criando valores morais que despertarão no outro também o desejo de uma identidade moral e espiritual, para que tenhamos cidadãos, independentemente da sua crença religiosa, pautados, viventes dentro da harmonia, do equilíbrio, do bem-estar ético-moral, e não simplesmente tentando beneficiar-se aqui e ali com interesses pessoais, comuns àquilo que lhes favorecem. Então, continuando, ele vai dizer: é a lei universal adequando-se ao homem com a sua aquiescência mesma, na sublime aspiração de colaborar com Deus no aperfeiçoamento pessoal através do que se denomina autoeducação. Então, quando nós falamos de uma educação intelecto-moral, nós estamos nos referindo a exatamente esse ponto desse parágrafo. E me permitam a repetição. É a lei universal, a lei do amor, a lei do equilíbrio, adequando-se ao homem com a sua aquiescência mesma, com a sua permissão, na sublime aspiração de colaborar com Deus no aperfeiçoamento pessoal. Porque se você se aperfeiçoa moralmente, você contribuirá para uma sociedade aperfeiçoada moralmente. Porque nós vamos criando uma espécie de egrégora, na qual aqueles que estiverem dentro dessa confluência, dentro dessa consciência moralizadora, pelo exercício da educação, da boa conduta, da vivência das virtudes e dos valores morais, farão com que aqueles que estejam dispersos, desinteressados, tomem pelo menos duas posições. Ou eles saiam desse ambiente no qual não concorda, porquanto não se afeiçoa a esses ideais, e acreditemos, são muitos os que pensam assim, e que não querem o progresso da humanidade, haja vista esse movimento de transição planetária em que os espíritos estão tendo suas últimas oportunidades. Então eles serão como que obrigados, por conta da vibração daqueles indivíduos que vivenciam essa proposta crística, e se rebelarão
né? Eles vão entrar em um processo de rebelião, sairão daquele contexto para comunidades, localidades afins pelo psiquismo, conforme vem acontecendo com aqueles que desencarnam. Quantos são os espíritos que já não têm mais a autorização de reencarnar na Terra por conta do padrão vibracional, por conta da frequência psíquica, ou então pelo impositivo da lei, mediante a soma maior dos indivíduos, dos cidadãos, estarem em um psiquismo mais elevado, buscarem as suas reformas internas, as suas transformações morais. É como aquele indivíduo rebelde que não aceita aquelas regras, aquelas normativas instituídas pela comunidade, por aquela sociedade, e ele tende a escolher ou se adequar àquela proposta ou se retirar daquela comunidade indo para outras. É muito semelhante. E é o que vem acontecendo, acreditem, em que pese toda a balbúrdia, em que pese toda a violência, toda a pandemia, todo o mal que ainda é percebido e que se estende, que graça dentro da nossa sociedade, mas que aos poucos vem perdendo limites e dimensões, espaços, porque o processo de mudança é silenciosa. A transformação passa pelo indivíduo, para que se assome no coletivo, através do que se denomina autoeducação. Ou seja, falar de um processo de educação intelecto-moral significa dizer um movimento de transformação de autoeducação. Ou como diria já aquela época, Mahatma Gandhi, seja você a mudança que você quer ver no mundo. E eu só posso ser essa mudança que eu quero ver no mundo a partir de uma automudança, de uma transformação pessoal, na qual eu me invisto no movimento de ser melhor hoje do que fui até ontem, para que amanhã, pelos esforços empreendidos, eu me torne melhor hoje do que fui ontem, para que amanhã seja melhor do que sou hoje. Porque é gradual. E a gente não precisa esperar muitas reencarnações. Não precisa esperar muitas experiências dolorosas. Aí é que entra a beleza do livre-arbítrio. Porque nos faculta escolher conscientemente o que queremos para nós. Ficarmos retidos no processo de transformação, de mudança, ou então nós acompanharmos gradualmente a mudança que já está posta. Tudo é uma questão de decisão, tudo é uma questão de escolha. E aí ele continua e rapidamente, por conta do tempo, ele diz assim: assim sendo, estamos em face do supremo problema da vida, pois se trata da chave mediante a qual todos os demais serão solucionados. Olha que coisa fantástica, impactante. Deixa eu só fechar o parágrafo. E sem o concurso dele, nada se resolverá satisfatoriamente. Ou seja, a chave para a solução de todos os problemas chama-se educação. Não é instrução, é educação, ético-moral. Intelecto, moral. E todos os problemas que graça dentro da sociedade, como a fome, a miséria, a violência, sabe? Que mais? A ganância, o egoísmo, tudo que a gente poderia aqui listar e que nós bem conhecemos, deixariam de existir. Porque tornar-nos-íamos indivíduos, homens e mulheres, educados para a proposta
da vivência das leis de Deus. Daí a razão dos fracassos que vêm sendo verificados através de todos os tempos, não é da agora, não é desta sociedade, das gerações anteriores, de todas as gerações. Porque em todos os tempos e em todas as épocas da sociedade, nós vimos exatamente dessa forma. E já nos encontramos em situações bem piores, porque até o intelecto nesta época não existia como hoje nós temos. Então foi um passo muito avançado com a conquista do intelecto, mas que nós paramos nele. A ciência pela ciência. É a ciência pela divindade. A divindade com a ciência. Transformaríamos, aspas, da noite para o dia, a humanidade terrena. Entraríamos na posse do reino de Deus, hoje ainda, 2021, com toda a pandemia. E a pandemia é um reflexo das consequências dessa falta de educação. Não é uma punição de Deus, como muitos dizem. Ainda que seja um refreamento para novas ações violentas e agressivas, como uma possível terceira guerra, mas computada, construída e forjada individualmente por cada um de nós, que se assomou no coletivo que está. Através de todos os tempos, no que concerne às medidas e aos processos empregados, em tudo que se prende à reforma da sociedade. Todas as questões pertinentes àquele objetivo continuam inalteradas, a despeito dos esforços empregados pelos dirigentes e pelos técnicos especializados em sociologia, psicologia, política, economia e outras tantas disciplinas do escolasticismo vigente. Escolasticismo vigente, que refere-se à instrução, às cátedras, às faculdades, universidades. E quantos mestres, doutores, pós-doutores temos, mas que não conseguiram a solução para os problemas simples como a fome, a miséria, o desemprego que temos na sociedade, em todas as épocas dela. Porque falta a educação intelecto-moral. No capítulo seguinte, eu vou trazer um trecho menor, ele vai então discursar um pouquinho sobre instrução e educação. Quando diz, é preciso não confundir instrução com educação. A educação abrange a instrução, mas pode haver instrução desacompanhada de educação. Nesse particular, aqui para nós, que não chegue além dos nossos arraiais espíritas, é o que mais nós temos. Até mesmo dentro do cômputo espírita, das casas espíritas. Basta vermos como nós nos relacionamos uns com os outros. Basta termos uma posição supostamente mais elevada hierarquicamente. Sou coordenador, sou dirigente, sou presidente. A gente quer se fazer dono, perpetuar a função, a atividade, como sendo meu trabalho, o médium principal. Nada passa sem a minha diretriz, sem a minha concordância. E a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros dentro da casa espírita, não é fora dela, é dentro. Haja visto que vem nos dizendo há muito tempo, Filomeno de Miranda, Inácio Ferreira, quanto aos espíritas que desencarnam e chegam ao mundo espiritual em condições desesperadoras, sofridas, sequer conseguem se reconhecer
espíritos, porque viveram, em que pese 20, 30, 40 anos dentro da casa espírita, mas sem permitir que a doutrina espírita entrasse nele. No que se refere à essência, à moral. Conhecer os livros básicos todos, falaram sobre como aqui estamos falando. Foram médiuns de livros, mas livros, no entanto, não conseguiram o mínimo do necessário para estar em um estado de paz e harmonia consigo. Porque não viveram a mensagem. Falaram sobre ela, mas não a viveram. A instrução relaciona-se com o intelecto, a educação com o caráter. Instruir é ilustrar a mente com certa soma de conhecimento sobre um ou vários ramos científicos. Educar é desenvolver os poderes do espírito, não só na aquisição do saber, que é importante, como especialmente na formação e na consolidação do caráter. E aí basta que a gente pense como está o meu caráter hoje. Se a morte viesse me buscar, como eu chegaria do outro lado da vida? O que estaria levando verdadeiramente como sendo elementos que me assegurem um estado de paz e harmonia no mundo espiritual? Quais são as minhas conquistas morais? Porque se eu perguntar a vocês e a mim mesmo, quais são as nossas conquistas intelectuais, titulares, acadêmicas, financeiras, sociais, organizacionais, falaríamos abrangentemente. Levaríamos aqui uma noite inteira discorrendo sobre. Aliás, o que é um equívoco muito grande hoje dentro das casas, e que não é de hoje, nós damos mais preferência aos trabalhadores intelectualizados, formados nessa ou naquela especialização, do que as pessoas mais simples, destituídas dessas mesmas formações. Porque acreditamos que elas falarão melhores da doutrina espírita, conseguirão alcançar maior número de pessoas. De alguma sorte, pode ser. Mas em muitos casos, ou na maioria deles, não é bem assim. Porque está destituído do sentimento de humildade, de respeito pelo que menos sabe. Vemos na própria expressão verbal o orgulho, a vaidade, a prepotência, as exigências descabidas, assumindo funções que mal chegaram lhe foram atribuídas, sem uma base sequer doutrinária. Enquanto que muitos estavam ali, anos a fio dentro da casa, porque não tinham aqueles títulos, aquela condição, não lhe foram ofertadas. Porque não falavam tão bem, não discorriam tão bem na tribuna sobre a doutrina espírita. Isso é educação intelecto-moral. Mas que conseguiram viver a mensagem trazida pelos espíritos. E só para a gente fechar esse ponto, ele ainda diz assim: o intelectualismo não supre o cultivo dos sentimentos. Não basta ter coração, é preciso ter bom coração. Diz Hilário Ribeiro, o educador emérito, cuja extraordinária competência pedagógica estava na altura da modéstia e da simplicidade que lhe exornam o formoso espírito. E mais diz: razão e coração devem marchar unidos na obra do aperfeiçoamento do espírito. Não é que a gente esteja aqui desprivilegiando, fazendo uma apologia à ignorância, à falta do conhecimento, longe disso. Até porque a doutrina espírita é assentada nesse fator intelectual, mas, sobretudo, na base da educação moral. Pois em tal importa o senso da vida. E no capítulo 26, porque esse foi o 12,
No 26 ele diz assim: salvar é o título, é educar. Salvar é educar. Jesus é o mestre e, como tal, veio ao mundo salvar a humanidade, promovendo a educação do espírito do homem. Não foi capacitá-lo com o conhecimento, a instrução. Como mestre, ele veio fazer com que nós conhecêssemos a verdade que liberta, que vivêssemos os princípios básicos das bem-aventuranças. E isso é um exercício educacional, intelecto moral. Então ele vai dizer ainda: vós sois o sal da terra, disse Jesus aos seus discípulos. O característico inconfundível do sal é ser elemento incorruptível e preservador da corrupção. A sociedade contemporânea, a de hoje, 2021, assim como as anteriores, necessita de uma força purificadora que a levante da degradação e do caos em que se encontra. Essa força há de atuar de dentro para fora, porque educação é você tirar de dentro do que você já possui como ser, e não do que você tem enquanto condição material e social. Essa força, repetindo, há de atuar de dentro para fora, do interior para o exterior, afinando os sentimentos, despertando a razão e a consciência dos homens. Uma verdadeira ressurreição espiritual. Eis de que a humanidade, olha o tema, a educação, intelecto moral, na transformação da humanidade. Só esse parágrafo é a síntese da proposta de hoje. Uma verdadeira ressurreição espiritual. Eis de que a humanidade ora necessita. E é por isso que estamos na pandemia, chamando a atenção para esse repensar de conduta, de valores, de comportamentos. Porque não adianta também, por outro lado, embora o reconhecimento do valor da ciência no quesito das vacinas, se nós não nos moralizarmos, não nos transformarmos, porque ela por si só não vai resolver o problema da pandemia. Podemos até erradicar supostamente o vírus, outros virão. Talvez muito mais ferozes, muito mais doloroso, muito mais aplacador, mortífero do que o atual. Daí as serpas. Cada vez que aparece uma nova mutação do vírus, mais difícil destas vacinas nos proteger. Olha a necessidade de uma terceira dose. Olha a necessidade agora de anualmente termos que tomar a mesma vacina como tomamos da gripe e tantas outras, poliomielite e tantas outras, porque não extinguiu de todo. Então precisamos pensar nessa perspectiva. Tudo mais são paliativos, fecho com esse pensamento. São quimeras que jamais resolverão os graves problemas do momento atual. E esse livro tem mais de 30 anos. O cristianismo puro, tal como Jesus pregou e exemplificou, é a força, é o fermento que há de reformar a sociedade. Agindo nos corações e nos lares. É do coração renovado. É do lar convertido em templo de luz e de amor que surgirá a aurora de uma nova vida para a humanidade. Por isso dizem os espíritos, e em particular Filomeno de Miranda, o amanhecer de uma nova era. A Terra está rumando para um mundo de regeneração. E nem todos seguirão dentro dessa proposta, porque não estarão ou não estaremos muitos de nós nesta
vibração, não estaremos nessa frequência da autoeducação, da educação intelecto-moral. O Cristo já dissera lá atrás: nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas somente aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Perguntemo-nos, é simples. Façamos uma revisão de consciência e nos perguntemos: estamos ou não fazendo a vontade do Pai que está nos céus? E antes de concluirmos, só quanto reforço dentro das bases da doutrina espírita nos seus livros básicos, no Livro dos Espíritos, Kardec, ao tratar no segundo livro, capítulo 7, sobre o retorno à vida corporal, ou sobre a reencarnação, faculdades morais e intelectuais. Olha que pergunta fantástica que adorna a proposta de hoje. 361. De onde provém, anotem, de onde provém as qualidades morais, boas ou mais, do homem e da mulher também, acrescentemos. De onde vem? Que nós vemos, por exemplo, uma Mahatma Gandhi, que está lá atrás, no quadro lá atrás, deixa eu tirar a cabeça para cá. Uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, um Francisco Cândido Xavier, um Francisco de Assis. Como vemos um Mussolini, um Adolfo Hitler, um Gengis Khan, e tantos outros que passaram pela história da humanidade, deixando lastros de sangue ou um caminho de amor. De onde vêm essas qualidades boas ou mais desses homens e mulheres? Vejam a resposta. Do espírito que nele está encarnado, porque todo corpo vivo possui um ser espiritual. Educado ou não? Quanto mais esse espírito é puro, intelecto moralmente, mais o homem é inclinado ao bem. A educação intelecto-moral é um exercício da prática do bem, que é o amor em ação proposta por Jesus. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não tem como errar, não tem como se confundir. É uma questão de escolha. Independe se você é espírita, católico, umbandista, evangélico, ateu, não importa. A consciência já consegue determinar o que é certo e errado, o que devemos, o que não devemos. Existe uma lei, uma regra para todos. Quer você esteja no Brasil, quer você esteja na China, do Iapoque ao Chuí, quer você esteja na região centro-oeste do Brasil, quer você esteja na região norte do Brasil. Quer você esteja em Salvador, quer você esteja lá em Uruguaiana, uma cidade bem próxima no Rio Grande do Sul, me parece, próxima do próprio Uruguai, que já faz fronteira com o próprio outro país. Não importa onde você esteja, porque a regra comum a todos, crianças, jovens, adultos, idosos, já está entre nós há mais de 2000 anos, revelada às claras, mas que antes da revelação já intuitivamente sabíamos. É a regra áurea, regra áurea, que diz: faça ao outro aquilo que gostaria que o outro lhe fizesse. Qual seria o meio mais rápido e prático de vencer as más tendências, refreando-as, e acelerar
o passo para nos encontrarmos com o divino que é em nós. Para ser mais exato, pergunta de número 919, quando Kardec trata sobre os caracteres do homem de bem. Qual o meio mais prático e eficaz para o homem melhorar-se nesta vida do ponto de vista da educação ético-moral e resistir às influências do mal? Resposta: um velho sábio vos disse. Um velho sábio da antiguidade já vos dissera: conhece-te a ti mesmo. Somente no momento em que eu me conheço, autoeducação, que trazia Vinícius, é pela autoeducação. Eu entendo o que eu devo fazer ao outro, porque sei que gostaria que o outro me fizesse. Caso contrário, continuarei fazendo em benefício ao meu prazer pessoal, para me beneficiar, me completar, satisfazer os meus impulsos egóicos, a minha violência interna. Finalizando, quando Kardec vai tratar agora da lei do progresso, livro 3, capítulo 8, pergunta 780, anotem, tratando sobre a marcha do progresso. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? O progresso moral segue sempre o intelectual? É a sua consequência, mas nem sempre o segue de imediato. É o que nós temos visto nessas últimas tantas gerações. Um avanço contínuo, crescente do intelecto, destituído para e passo do moral. Porque já não é mais de conhecimentos escolares, não é mais de descobertas que nós precisamos, vai nos dizer Humberto Roden. Porque nós já tivemos e temos, ao longo da história da humanidade, homens e mulheres que se intelectualizaram. O que a gente precisa, na verdade, agora, é de homens de bem, que vivam a mensagem do Cristo como sendo a única solução para exterminar, resolver, erradicar todos os problemas possíveis e passíveis de uma humanidade como a nossa ainda de provas e de expiações. Espero ter contribuído de alguma sorte para mexer um pouquinho com os nossos egos, com as nossas vaidades, com as nossas acomodações na noite de hoje. Para que repensemos posturas. Porque mesmo aí, na zona rural do Vale do Jequiriçá, mesmo aparentemente destituídos do saber, do conhecimento intelectual, de uma formação acadêmica, cada um de nós, aqui presente, pode e deve contribuir em favor desta nova sociedade que está chegando, na medida em que eu me torno um cidadão desta mesma nova sociedade. Ou como propõe vocês essa comunidade, desta nova era que há de surgir entre nós, mais cedo ou mais tarde. Porque dependerá da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio. E depende também da idade, se criança, se idoso. Porque o idoso de hoje, com todo respeito a cada um deles, foi a criança educada ontem, que carregou consigo o pacote da educação, sem que muitas vezes fizesse uma revisão do que era válido, do que não era, do que prestava, do que não prestava.
colocou apenas o reforço de um padrão equivocado, de outras tantas aprendizagens que já tivera através das encarnações. E que a vida está nos oportunizando agora, na idade em que estamos. Viva bem a sua idade, tirando o que não serve mais, colocando o que falta, para que quando a vida nos convide a voltar ao plano espiritual, levemos, ainda que na mochilinha, o que é de essencial para nos dar paz, equilíbrio, saúde, bem-estar e uma educação pautada nos princípios do espírito imortal, que esta doutrina, conhecida como a dos espíritos, nos possibilitou no pouco tempo em que estivemos encarnados. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja. Eu gostaria de ficar mais, mas já estou no meu limite e a gente vai orar fechando o trabalho de hoje. Sendo assim, eu agradeço a todos mais uma vez, a Zé Alberto, a Transvale, a comunidade espírita Nova Era, aos irmãos, amigos e queridos de Santo Antônio de Jesus, do próprio Vale do Jequiriçá, que tive a oportunidade de conhecer anos atrás, com meu amigo Ednailson, para uma comunidade que eu falei também, e a tantos que nos convida, virtual ou presencialmente, falar para vocês. Gratidão, gratidão, que Deus nos abençoe e que essa educação intelecto-moral que estamos forjando nesses dias possa ser a base de sustentação da nova sociedade que está chegando silenciosamente entre nós, dentro da simbologia profética da separação do trigo e do joio. Porque os tempos, por fim, chegaram para termos uma educação pautada não apenas no intelectual, mas, sobretudo, no elemento moralizador e transformador da humanidade terrena. Somente assim adentraremos a esse mundo de regeneração tão desejado e sonhado por todos nós e conduzido pelo excelso divino amigo Jesus. Que Ele nos abençoe, que Ele nos proteja, nos fortaleça em paz, esperança e fé. Sendo assim, amado Jesus, te pedimos a permissão para o encerramento desse trabalho, desejando paz, saúde e equilíbrio a todos os companheiros da comunidade, extensivamente aos amigos do canal Roteiro Espírita, que também nos ouvem, nos assistem. Que tenhamos uma semana de paz, de harmonia e de muito, muito trabalho no bem, a partir de um processo autoeducativo que fazemos com nós mesmos. Em teu nome, em nome de Deus, de Francisco de Assis, coordenador espiritual desse momento transitório da Terra. Que Ele nos abençoe, que Ele nos proteja e que possamos viver plenamente essa nova era. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, vossos filhos pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, em muita paz. Viva Jesus! Obrigado, amigos. Um beijo no coração. Gratidão, gratidão a todos os companheiros que me possibilitaram estar aqui hoje com vocês mais uma vez. Que Jesus os abençoe, hoje, agora e sempre. Muita paz. Estamos encerrando a nossa live da noite de hoje.
companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, é bem do Evangelho. Vibrai e contagia, da criança ao velho, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, é bem do Evangelho. Vibrai e contagia, da criança ao velho, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, é bem do Evangelho. Vibrai e contagia, da criança ao velho, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, é bem do Evangelho. Vibrai e contagia, da criança ao velho, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons amigos.